Então, na Voz do Silêncio, a gente vê o seguinte sobre Diana. Eu não peguei tudo, né? Porque na verdade tem mais sobre Diana. No futuro, quando a gente for estudar a Voz do Silêncio por inteiro, aí a gente vê isso em mais detalhes. Mas aquela parte que fala das 7 portas, Diana é apresentada como a 6ª porta, né? Porque lembrando que na Voz do Silêncio são 7 paramitas, ao invés de 6. Porque eles colocam o Vairagya, o desapego, a renúncia, como uma paramita. Enquanto nos textos Gelugpas mais tradicionais, Vairagya vem antes das paramitas. A renúncia é um dos principais aspectos da senda, como diria Tsongkhapa, num texto que ele fala sobre isso, mas não é inclusa como uma paramita. São variações, né? A gente vai ver textos também, como nós já vimos aqui em alguns casos, que vão falar em 10 paramitas. Então, Dhyana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva o Naudjor. Naudjor pode ser traduzido como o santo, o sábio, o guru, aquele que virou um guru. Então, Dhyana é essa porta de ouro, que uma vez aberta, vai levar o Naudjor para o reino de Sat, o reino do ser, ou como a Blavatsky gostava de traduzir Sat, o reino da seidade, né, que não é um ser fixo, pessoal, mas é ser aqui no sentido dessa seidade, essa potência de ser, essa potência que está de movimento eterno, que está sempre presente em tudo. A base da manifestação, a vida una presente em tudo. O Atman. Então, leva o Naudjor para o reino de Sat. Dhyana, então, tem esse objetivo. O eterno. Nos levar para o eterno. Nós nos focarmos no eterno. Tem a parte do ocultismo prático em que ela fala: não se foque nem no passado, nem no futuro, mas se foque no eterno presente. E esse eterno presente aqui é Sat, é o Atman, é Brahman, na linguagem vedantina. ênfase no eterno, é eterno presente, não é o presente, isso que a gente chama de presente, né, que às vezes esses retiros de mindfulness mundano vão falar para a gente focar. Esse presente mundano não é presente, a gente não experiencia o presente de fato. Esse presente mundano, ele é condicionado, ele é sempre passado, ou ele vai ser passado ou vai ser futuro. O verdadeiro presente é o Atman eterno, indestrutível. É a vida una, é essa seidade. Isso é o presente real. Estás agora no caminho que conduz ao porto do Dhyana, o 6º portal, o portal Bodhi. A porta do Dhyana é como um vaso de alabastro, branco e transparente dentro dele. A gente pode imaginar como um cálice. Arde uma luz firme e dourada, a chama de Prajna, que de Atman irradia. Então, muito poética, né? Muito bonita essa parte. Mas então, Dhyana, essa plena atenção, essa estabilização da mente, essa contemplação, essa mente contemplativa que se torna o receptáculo. O receptáculo se torna esse cálice onde a chama de Prajna poderá ser encontrada, a chama da sabedoria poderá ser encontrada, porque Dhyana aqui inclui não só shamatha, não só a tranquilização, mas inclui também Vipassana, inclui a busca pela sabedoria, inclui a reflexão, análise, insight. Essa chama de Prajna, a chama da sabedoria, que nos leva para além das percepções ilusórias, que nos leva para além da heresia da separatividade, e que por isso ela irradia de Atman, porque se a gente entende Shunya, fica mais fácil depois de chegar ao Atman, fica mais fácil de chegar ao Um, quando nós entendemos a interconexão profunda dos muitos. E assim a gente consegue fazer essa distinção entre o Um e os muitos, e o Um que na verdade está presente nos muitos. Porque os muitos são esse Um. Então esse vaso és tu, nós somos esse vaso. Esse vaso que precisa ser limpo. A gente viu essa metáfora do vaso também do Lan Chimo, né? Tem aquela
Ideia dos 3 tipos de vaso, que é aquele vaso, às vezes é traduzido como pote, que é o vaso que está com algum tipo de furo, algum tipo de rachadura. Então o ensinamento ele entra por um ouvido, sai pelo outro. Tem o que está de ponta cabeça, então não, há zero receptividade. E tem o que está cheio de sujeira, cheio de águas sujas, poluídas. E aí o que entra lá se mistura com a poluição e se polui também. Mas um vaso, um puro cálice limpo, né, dourado ou prateado que seja, esse puro cálice limpo, ele se torna esse receptáculo ideal, esse receptáculo da chama de Prajna, se torna essa pira ideal dessa chama. E aqui um pouco do que a gente vê no ocultismo prático sobre isso, né? Como esse capítulo, essa parte do capítulo sobre Dhyana, ela é curta, então eu aproveitei para a gente fazer pontes aqui com a literatura teosófica, já que a gente muitas vezes vê diferentes autores teosóficos falando sobre o assunto, e às vezes de formas muito diferentes. Então aqui eu estou me focando na literatura original, que é Blavatsky e a geração de Blavatsky, né? Aqueles que estavam com ela. A verdadeira oração é a contemplação de todas as coisas sagradas. A gente vê isso também na Chave para a Teosofia, né, em que ela critica aquelas pessoas que ficam rezando, pedindo coisas. E isso, infelizmente, acontece até no budismo. Né? De, às vezes, invocar uma deidade, e ao invés de entender todo o simbolismo por trás daquela prática, a pessoa invoca uma deidade para ficar pedindo coisas, para esperar algo em troca, ou invoca devas, asuras, chamados espíritos da natureza, para ficar pedindo coisas. Isso não é a verdadeira oração. Né? Assim como ficar rezando do jeito que os evangélicos rezam, não é a verdadeira oração. A verdadeira oração é a contemplação de todas as coisas sagradas. Em sua aplicação a nós mesmos, faltou o acento aqui, as nossas vidas e as nossas ações diárias, acompanhada do mais pungente e intenso desejo de tornar a sua influência, a influência dessas coisas sagradas, dos ensinamentos elevados, do Atman dentro de nós, ou numa linguagem budista, da natureza Buda dentro de nós, de Bodhicitta em nós, tornar essa influência cada vez mais forte e as nossas vidas melhores e mais elevadas, de modo que algum conhecimento delas nos possa ser concedido, de modo que a gente vá se aprofundando nesse caminho. Todos esses pensamentos têm de estar intimamente ligados à consciência da essência suprema e divina, da qual todas as coisas se originaram. O fato é sempre nos lembrar daquilo que nos une, da essência espiritual que nos une, ou do potencial de chegar ao estado de Buda, da semente de Buda presente em todos nós, a natureza Buda presente em tudo. A meditação já foi definida, aqui também continuando no ocultismo prático, já foi definida como a cessação do pensamento ativo externo. Aqui é uma definição que ela está apresentando, como eu falei. Há várias definições possíveis de meditação, dependendo a qual palavra sânscrita a gente vai aplicar esse termo. Então, a cessação do pensamento ativo externo, aqui é no sentido de que não é que a pessoa vai parar de pensar, mas de que ela vai parar de ficar se focando nas coisas mundanas, vai se voltar para a realidade interna, vai se voltar para os assuntos espirituais. A concentração é a orientação de toda a vida para um determinado fim. Então, enquanto a meditação é essa cessação, para que a gente chegue nessa cessação, consiga chegar nesse recolhimento, né, recolhimento do mundo, que aí entra pratyahara, tem que ter dharana, que é a concentração, que é essa orientação de toda a vida para um determinado fim. Então não é só na prática meditativa eu pegar um tópico, um objeto de meditação e tentar ficar forçando a minha mente a se concentrar naquilo, sendo que depois que eu termino essa prática, eu fico totalmente descompensado, desconcentrado. Concentração aqui é foco. E eu sei que é uma palavra que muita gente não gosta,
principalmente devido a determinados autores posteriores, que vão falar mal da concentração, né? Vão dizer que, não, concentração é algo ruim, vai causar ansiedade, não tente se concentrar. Mas os textos clássicos de meditação, eles vão falar em concentração. Os Yoga Sutras de Patanjali vão falar em dharana. E os textos budistas vão falar em concentração também, né? Qualquer coisa na vida, a gente tem que ter um mínimo de concentração para conseguir realizar. Então, o pensamento tem o poder de se auto-reproduzir. E aí, por isso que a gente vê a importância de conseguir focar, ter o foco ou concentração. Concentrar as energias, isso é víria também, né? Isso exige víria. A reta energia. Então, o pensamento, ele tem o poder de se auto-reproduzir. Opa! E quando a mente é mantida firmemente em uma ideia, ela se torna colorida por essa ideia. E como pode-se dizer, todos os correlatos do pensamento surgem dentro da mente. Se eu estou gerando muita energia mental, isso é o karma mental. Estou gerando muita energia mental num determinado sentido, esses pensamentos eles vão ficar se reproduzindo dentro de mim. Isso vai se traduzir em palavras, vai se traduzir em ações, vai se traduzir em como eu moldo a minha identidade, né? Vai se traduzir em como isso que eu chamo de eu, no que isso vai se tornar, de acordo com o meu pensamento. Por isso que os textos sempre falam que o karma mental é o mais poderoso de todos e também é o mais perigoso de todos. Então, aquela coisa da ideia fixa, né? A pessoa tem uma ideia fixa naquilo. Se ela tiver uma ideia fixa em fazer coisas boas para o mundo, para as outras pessoas, tudo bem. Mas se não, essa ideia vai se tornar uma obsessora. É uma forma de pensamento que está crescendo lá, que está sendo alimentado. E que está gerando vários filhotinhos, minhoquinhas. E quando vê, a pessoa está sendo obsediada. A gente vê isso muito naquelas descrições em textos teosóficos que vão falar, né, dos cascões astrais que se apossam de médiums, né, que a pessoa está tão suscetível, ela vira um para-raio de influências externas, que se ela estiver muito buscando uma determinada mensagem, se ela estiver muito buscando uma determinada sensação, aquela forma astral vai se sentir atraída por ela e vai se acoplar àquela pessoa. Para que ela se alimente, né? É um parasita, como eu falei, fazem parte dos aliciadores de almas, dos aliciadores da nossa mente, que querem parasitar a gente. Querem parasitar, querem traficar a nossa alma por aí, né? Querem ter poder sobre nós. Não se fala muito, né? Tem aquele crime do tráfico humano, os arcontes, os kleshas, determinados seres e formas astrais também estão nessa rede, só que num outro nível, né? É um tráfico astral que acontece. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E por isso também que a literatura teosófica vai sempre advertir bastante, né, sobre os perigos da mediunidade, porque essas formas aparecem, falam o que a gente quer ouvir, ou às vezes pegam até coisas que são mais inconscientes do nosso fluxo mental, mas que estão lá, e se aproveitam dessa nossa energia. E acabam podendo nos controlar, inclusive. E a nossa mente vai sendo colorida por isso. Mas até os pensamentos normais, os nossos pensamentos normais, né, eles também vão colorindo a nossa mente. Nossos, entre aspas, né, porque a gente está nessa rede interconectada. Então, os nossos pensamentos não são tão nossos assim. Principalmente quando a gente não tem muito foco, quando a gente não usa muito o poder da nossa vontade. O Jung falava que a maioria das pessoas não pensam, a maioria das pessoas é pensada. Porque a gente está suscetível às coisas do inconsciente, às coisas do inconsciente coletivo, às questões coletivas mesmo. Né? O nosso karma coletivo, as questões da cultura, aos condicionamentos coletivos, etc. E a gente acha que está tendo uma ideia brilhante, a gente acha que esse nosso pensamento é original. Bom, isso nunca vai existir, eu acho que um pensamento original, obviamente, né? Mas a verdade, tudo isso é condicionamento. Tudo isso é nós que estamos sendo pensados e não estamos percebendo. A gente só está seguindo a manada.
Então, como pode-se dizer, todos os correlatos do pensamento eles vão surgir dentro da mente. Né? A gente vai se focando nesses pensamentos e a mente vai se colorindo e vai gerando novos pensamentos correlatos relacionados a isso. É a partir daí que o místico obtém conhecimento acerca de qualquer objeto, se ele está se voltando para objetos virtuosos, ele vai pensar fixamente, constantemente, nesses objetos. Isso é a contemplação. Você fixa sua mente nesse objeto de contemplação e assim você consegue elevar a mente. E a meditação budista é muito isso também. A gente pega um determinado tópico e vai tentando fixar a nossa mente naquele tópico, pensando naquele tópico. E Vipassana, a meditação analítica, são esses pensamentos correlatos que vão aparecer em relação àquele determinado tópico de meditação. Por exemplo, eu pego a frase "eu sou vazio de existência inerente", ou "eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente". Eu começo a meditar, sendo guiado, me guiando por essa frase. E aí, a partir disso, pensamentos correlatos vão aparecer, insights, intuições vão aparecer sobre isso. Se eu tiver uma prática consistente, firme, tenaz, e, é claro, uma conduta de vida que seja alinhada com essa prática, com essa busca de chegar à prajna, chegar à sabedoria, compreender o vazio de existência inerente, uma hora eu vou me transformar, uma hora a mente ela se transforma. Ela vai se colorir com isso. Né? E conforme ela vai se colorindo em camadas mais profundas, níveis de compreensão mais profundos também são alcançados. Isso é o caminho místico, isso é essa contemplação. Eis a razão das palavras de Krishna, no Bhagavad Gita. Pensa constantemente em mim, e tu, certamente, virás a mim. A gente vê o mesmo na Vedanta Advaita. Né? Pense no Atman, se volte para o Atman, foque-se no Atman. Krishna é um sinônimo para Atman, aqui não é o ser lendário, né? Mas aqui Krishna no sentido do Christus interno, presente em tudo, a natureza Buda, presente em tudo. Da mesma forma também no budismo. A gente não toma refúgio à toa. Quando a gente toma refúgio em Buda, no Dharma e na Sangha espiritual, a gente está tentando direcionar a nossa mente, está tentando levar ela para o alto ou para dentro, o que vocês preferirem. Mas cessar esse movimento dela, ou conseguir controlar esse movimento dela, que está sempre buscando coisas externas do mundo, que está sempre sendo condicionada pelas experiências do pensamento acoplado aos seus sentidos, sob o poder dos kleshas, sob o poder de avidya, a ignorância, apego, aversão e todos os kleshas decorrentes. Damodar, esse personagem também importante lá dos inícios do movimento teosófico, também escreveu sobre isso. Então a gente vê aqui que ele escreve esse texto que é chamado A Contemplação. É o título desse artigo. É um artigo que tem em português, vocês podem achar no Google, fácil, mas eu posso depois também colocar no grupo. Não é um artigo muito longo, mas que ele fala de dhyana, que aqui ele até fala, né, que o presente texto ele é redigido especialmente para benefício daqueles que não parecem ter compreendido o real significado de dhyan. Dhyan ou dhyana são grafias da mesma palavra, transliterada. Né? Claro que em sânscrito se usa outro alfabeto, se usa o alfabeto sânscrito, Devanagari. Mas aí tem diferentes formas que dá para transliterar isso. E no século XIX o padrão às vezes era um pouquinho diferente. Mas aqui ele está falando de dhyana. Né? E deve ser praticado e encorajado o raciocínio, que vai do conhecimento, do conhecido, desculpe, para o desconhecido. É assim que ele define a meditação. Então, aqui tem Vipassana inclusa de novo, né? O poder da análise, da reflexão, do estudo. Encorajar o raciocínio. Então, meditação não é para virar uma ameba, não é para parar de raciocinar, para achar que é feio refletir, que é feio usar o discernimento. Que a gente vê muito isso hoje em dia, né?
a gente vê essa distorção da palavra não dual, como se a gente tivesse que aceitar tudo que está ao nosso redor, tivesse que abraçar as luzes e as sombras na mesma medida. Mas a não dualidade, no sentido real, no sentido do Sanatana Dharma, não é isso. A não dualidade é justamente que a gente ir além dessa ignorância, essa ignorância que tem apego e aversão, e entender o Atman, que está em tudo, que está além dessas experiências. Algumas experiências ruins, que nos aprisionam ao samsara, e outras experiências que nos tornam mais sáttvicos, que possibilitam, então, que a gente consiga ter mais discernimento, consiga que a gente se alinhe cada vez mais à luz em nós. Né? Que a gente consiga se alinhar com o ritmo universal, desse movimento universal, dessa dança universal, do círculo do tempo, do círculo da duração eterna. Então, não há problema em pensar, em raciocinar na meditação. O tópico de meditação ele é sempre escolhido, há sempre um estudo prévio, há todo um método aqui. Né? Não é simplesmente eu sentei e agora eu vou pensar sobre qualquer coisa. Né? Porque aí também é outro problema. Tanto o problema de eu não vou mais pensar, quanto o problema de eu vou pensar sobre qualquer coisa. E aí a mente vai te controlar. A mente descontrolada, o elefante descontrolado, vai te controlar ainda mais. Por isso que a meditação no budismo, a gente medita sobre alguma coisa. A gente não simplesmente medita. A gente contempla algo. A gente não simplesmente contempla. A gente tem que ter um foco, um tópico, um objeto. Porque nós estamos no mundo sujeito ao objeto. Nós temos manas em nós. E manas tem que ser refinada, usada da maneira adequada, para que então se conecte a Budi, se conecte à intuição mais profunda. Durante as 20 ou 22 horas restantes, aqui ele está falando, né? A pessoa pega umas horas do dia para meditar. Ele estava criticando principalmente os ingleses que estavam lá na Índia, em Adyar, e que estavam tendo algumas concepções, visões errôneas acerca da meditação. Eles achavam que meditação era só você pegar uma vela ali e ficar tentando concentrar sua mente naquela vela, e aí você parar de pensar, ou então você se abrir, né, você começar a desenvolver seeds, e aí vem os perigos da mediunidade, etc. Porque tudo isso é experiência astral. Né? E o astral, eu estava até comentando, a Laia entrou aqui, né, a gente estava até comentando sobre isso. O astral ele é só mais um plano material. O astral é samsara. O astral não é o plano divino. O que os bodhisattvas elevados alcançam, os estados mentais que eles alcançam, o que um Buda alcança, está muito além de qualquer experiência astral. O astral é só um material um pouquinho mais sutil que o nosso e muito mais volátil, na verdade. Então o Subahal estava criticando tudo isso. E falando também que meditação não é simplesmente a meditação e a contemplação, ele usa como termos intercambiantes aqui, não é simplesmente eu sentei lá por 2 horas do meu dia e pronto, já tá bom. Ele até critica, assim como outros autores às vezes criticam, né? Aquele pessoal que tenta se forçar, vou meditar por 4 horas agora, e depois não tenta, de alguma forma, ter uma conduta de vida condizente com a meditação. Né? E esse excesso de meditação, de prática meditativa, de ficar respirando, ficar trabalhando com chakras, com prana, isso também pode dar um excesso de energia não muito legal. E pode cansar a nossa mente também. Mas então, durante as 20 ou 22 horas restantes, em que o devoto não se fecha em seu quarto para meditar, estarão interrompidos o processo de emissão de átomos e a substituição deles por outros? Né? Porque a gente está sempre passando por esse processo de substituição. Como o budismo bem fala, estamos sempre em transformação nessa cadeia complexa de interdependência. Por isso que tudo é shunya, tudo é vazio de existência inerente. Caso não estejam interrompidos, né, porque esse processo ele nunca se interrompe, nós estamos sempre nos renovando, e há níveis diferentes de renovação, como a gente já viu, acho que até já comentei, tem um texto da Blavatsky que ela fala que a cada 7 anos a gente passa por uma troca de peles maior, né, a cada 7 anos da nossa vida,
mas mesmo de um dia para o outro, de horas para outras horas do dia, a gente também passa por pequenas renovações. Essas renovações bem sutis, aí, em níveis atômicos, a nossa pele se renova, etc. E os nossos pensamentos também, né, vão adquirindo novas cores, se reproduzindo e tudo mais. Então, caso não estejam interrompidos, como ele pretende atrair durante todo o tempo apenas os que são adequados para o seu objetivo? A partir das considerações feitas acima, é evidente que, assim como o corpo físico requer uma atenção incessante para prevenir a entrada de uma doença, né, a gente tem que se cuidar, como a gente vê bastante aqui nesse contexto que estamos, dessa pandemia, né, a gente tem que ter uma série de cuidados para não deixar que isso entre em nós. Qualquer doença, uma gripe, etc. Do mesmo modo, o homem interno, ele requer uma constante vigilância. Aqui a gente vê de novo a questão da vigilância que eu tinha falado antes, né? Sempre esse binômio, vigilância e contínua lembrança como faces de Dhyana. Requer uma atenção constante para prevenir a entrada de uma doença, do mesmo modo o homem interno requer uma constante vigilância, de modo que nenhum pensamento consciente ou inconsciente possa atrair átomos inadequados para o seu progresso, para que essa energia mental que a gente está gerando não atraia formas de pensamento, porque os nossos pensamentos nos afetam de formas que a gente não consegue nem compreender direito, como a gente está vendo aqui. É uma energia que está sendo usada. Pensamento é energia. Nos afetam, afetam o ambiente ao nosso redor, afetam outras pessoas. Toda a base da magia é isso. Então, esse é o real significado da contemplação. O fator primordial na orientação do pensamento é a vontade. Então, esse foco, aí isso casa muito com o que a gente viu sobre Virya, né? Por isso que Dhyana é essa ponte entre, é apresentada depois de Virya, no esquema didático das 6 paramitas, ela vem depois de Virya e vem antes de Prajna. Porque é necessário ter essa vigilância, a contínua lembrança, para que a nossa Virya, o nosso poder da vontade, a nossa reta energia, não se desvie, para que então a gente consiga contemplar, a gente consiga se unir àquilo que é elevado, a gente consiga gerar pensamentos elevados e consiga então irradiar esses pensamentos para o mundo e, é claro, também tendo ações, tendo fala virtuosa também. Por isso que é difícil, porque a nossa vontade não é muito forte ainda.